com o cerebelo nós encerramos o encéfalo, né? E aí a gente está indo agora para aquela estrutura que está abaixo e que protege a nossa medula espinhal. Nós estamos falando da coluna vertebral. Nós temos uma aqui bem legal porque ela é toda colorida e ela nos permite então uma maior facilidade no momento de nós contarmos as vértebras, que é o que a gente vai fazer nesse encontro aqui, tá bem? Primeiro conceito que eu acho importante destacar, o que é uma vértebra, né? As pessoas às vezes falam em coluna vertebral e não têm ideia de que a coluna, na verdade, esses ossos, cada um deles representando uma vértebra, né? Uma vértebra aqui, ó, vou pôr mais aqui embaixo para facilitar a vida do nosso amigo. Então aqui, ó, nós temos uma vértebra, né? Aqui uma outra vértebra, separando as vértebras, um disco intervertebral. Se vocês assistirem a animação do Miguel, né, vocês vão se lembrar que isso é dito lá na animação, tá bem? Então, quando eu tenho várias vértebras sobrepostas, uma sobre a outra, eu vou ter a coluna vertebral. E aqui nós temos essa peça muito legal, toda colorida, em que a coluna vertebral, né, ela aparece em suas diferentes porções, partes, tá? Uma coisa que eu esqueci na peça menor, eu vou voltar para ela aqui, é que a função da coluna vertebral é proteger a medula. Vocês veem aqui um canal central da medula, estou colocando a minha caneta aqui, ó, né? Então, onde a minha caneta entrou é onde a nossa medula espinhal vai ficar. Portanto, a vértebra, assim como a coluna vertebral, assim como o crânio, ela nada mais é do que uma proteção óssea, né, da nossa medula espinhal. A caneta aqui faz o papel da medula. Eu vou tirar a caneta e vocês vão ter a oportunidade de ver o canal central da medula aqui, onde a minha caneta estava alojada. Então vejam que o nosso tecido nervoso, ele é protegido por toda essa estrutura óssea que nós vemos aqui, ó. E nosso intuito aqui agora é só de apresentar para vocês as diferentes partes que compõem a nossa coluna vertebral, né? Nós, quando olhamos aqui nesse primeiro nível, que eu vou chamar de violeta, né? Nós temos o nível cervical, tá? E quando eu conto as vértebras, eu noto que no nível vertebral, desculpem, as vértebras no nível cervical, elas totalizam 7 vértebras, né? Então eu tenho aqui, se for contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras cervicais. Eu vou buscar aquela peça que a gente já trabalhou com ela em momento anterior, em que é possível ver o tronco encefálico. Espero que vocês tenham conseguido ver o chinês aqui, né? E aqui, ó, nós temos as 7 vértebras cervicais, destacadas as 2 primeiras em cores e a última. Então, quando você conta aqui, fica mais fácil contar as 7 vértebras cervicais, tá? Essa primeira é conhecida como C1, a segunda como C2, o C de cervical, né? C1, C2, 3, até chegarmos no 7. Se vocês forem buscar em atlas anatômicos, vocês vão encontrar que a primeira também é conhecida por Atlas, porque é ela quem sustenta o nosso crânio, né? Então, Atlas é aquele semideus da mitologia grega que segura a terra nas costas. A C1, que é a vértebra cervical 1, ela sustenta o nosso crânio, tá? O próximo nível das vértebras, a gente volta para a nossa peça grande, é o nível torácico. E no nível torácico, que aparece nessa cor azulada aqui, nós temos 12 vértebras, tá? Eu não vou contá-las, né? Mas acreditem na minha pessoa que aqui há 12 vértebras torácicas. Se vocês congelarem a imagem que vocês têm aí, eu tenho certeza, se forem lá na tela do computador, vocês vão conseguir contar de T1, T de torácica, né? 1 até T12.
Então, por enquanto, nós temos 7 vértebras cervicais, ficou mais fácil contar, mais 12 torácicas, totalizando até aqui 19 vértebras. E aí nós vamos para a cor da esperança, né? O verde, tá? Ou melhor ainda, a cor do Palmeiras. Isso é mais importante, vocês são meus alunos, vocês sabem disso, né? No nível lombar, nós vamos ter 5 vértebras, tá? Aqui a contagem se faz mais fácil, né? Vou pegar aqui, ó, a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta vértebra, né? Lombar, no nível lombar, tá? Aqui, no nível sacral, que é esse na cor alaranjada, nós temos aqui 5 vértebras, mas diferentemente das vértebras lombares, torácicas e cervicais, elas não estão separadas por um disco intervertebral. Os discos intervertebrais, vocês o veem numa outra cor, que não as 3 cores das porções que a gente já conversou, né? E a função deles, a gente sabe, é dar flexibilidade à nossa coluna. A coluna, ela nos permite nos movimentarmos. Eu não estou exemplificando, eu estou aqui só me alongando, porque, né, já estou aqui na aula faz tempo e minhas costas estão doendo, tá? Então, qual é a ideia? Esses discos intervertebrais, que são constituídos por tecido cartilaginoso, eles permitem flexibilidade à nossa coluna. E isso faz com que nós possamos realizarmos os movimentos mais diversos com essa parte do nosso corpo, tá? Eu estava falando do nível sacral e eu interrompi para falar dos discos intervertebrais, porque no nível sacral, que são 5 vértebras, elas não têm o disco intervertebral entre elas, elas estão calcificadas, como se fossem uma única estrutura. É possível ver isso muito bem nessa peça aqui, ó, né? Então o disco intervertebral ele estaria aqui e aqui, ó, não há a existência do disco intervertebral, tá? Mas vamos lá para a matemática básica. 5 vértebras sacrais de S1 a S5, aqui nessa parte alaranjada. 5 vértebras lombares, as verdes, tenho 10 vértebras. Nós já tínhamos até aqui 19 vértebras, né? Então 19 mais 10, 29 vértebras do nível cervical, aquele que dá sustentação ao crânio, até o nível sacral. E no final do nível sacral, essa peça aqui está amputada, mas nessa aqui não, vou virar aqui, né? Nós temos aqui o nível coxígeo. E nos diferentes manuais de anatomia, o cóccix, em alguns eu encontrei 4 vértebras, em outros eu encontrei 5. Como eu não sou um especialista nos ossos da coluna vertebral, eu vou dizer que vocês vão encontrar esses 2 números dependendo do livro que vocês forem usar, tá? Mas se eu tinha 29 mais 4 daria 33, 33 vértebras no total, e se forem 5 nós teríamos 34 vértebras, tá bem? Bem, como nós acabamos de conversar com vocês sobre a coluna vertebral, né? Está faltando agora para a gente encerrar o sistema nervoso central, o que vem dentro da coluna, o que está protegido por esse revestimento ósseo, que no caso é a medula espinhal. A função da medula, ela é uma estrutura com 25 a 30 centímetros de comprimento, né, protegida então em toda a sua extensão pelos ossos das vértebras. A função dela é receber as informações somatosensoriais da pele, das articulações, dos nossos músculos, né, tanto do tronco quanto dos nossos membros. Portanto, ela é uma via de passagem que recebe essas informações provenientes do exterior do nosso corpo e vai trazê-las para a parte do nosso sistema nervoso central, tá? Exceção das informações sensoriais que não chegam pela medula, obviamente, são as informações da nossa cabeça. A gente vai ver daqui a pouco que para a cabeça nós temos outros nervos.
E quando você fala da medula, para ela ser abastecida com todas essas informações que eu citei anteriormente, o que nós temos? Nós precisamos de estradas, né? Por onde essas informações trafeguem. Portanto, nós devemos pensar que informações como temperatura, dor, pressão, né? Carinho, alicate seria tortura, mas a informação é a mesma, energia mecânica, né? Ela está exercendo uma pressão sobre a minha pele. Essas informações diversas, esses diversos tipos de energias existentes no ambiente, quando eles entram no corpo, são transformados em eletricidade. E a via por onde esses impulsos elétricos trafegam são os nervos. E que se vocês olharem aqui, nós temos um conjunto de nervos, né? Essas borrachinhas amarelas. Aqui é só para mostrar o primeiro nervo. Se a vértebra é cervical, o nervo aqui também é cervical. Então eu tenho a região da medula cervical, eu tenho a região da medula torácica, a região da medula lombar, né? E aí o que ocorre é que esses nervos que trazem as informações sensoriais e que conduzem do encéfalo para os músculos as informações motoras, eles aparecem na cor amarela, nessa nossa peça aqui. E quando nós vamos contá-los, nós temos uma diferença entre o número de nervos e de vértebras no nível cervical. Por quê? Nós temos 7 vértebras cervicais, a gente acabou de ver isso há pouco, mas no número de nervos são 8. Eu vou tentar virar um pouquinho aqui e vou ver se nós conseguimos contar esses nervos. Acima de C1, que é o Atlas, aquele que sustenta o encéfalo, né, ou o crânio, melhor dizendo, nós temos o primeiro nervo cervical, né? Então, N1, que é o nervo cervical, NC1, nós temos o segundo aqui, e aí se eu for vendo o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Portanto, quando eu termino as vértebras cervicais, eu tenho 8 nervos, ao contrário das vértebras que são 7. Porque o primeiro par de nervo cervical, ele sai acima da primeira vértebra. No restante, gente, se vocês forem contar, vocês vão poder parar aí o vídeo na hora que vocês forem contar, vocês vão ver que das 12 vértebras cervicais, eu tenho 12 nervos, eu disse cervicais, mas são torácicas. Das 12 vértebras torácicas, eu tenho 12 pares de nervos. Por que par? Porque de cada lado sai um nervo, tá? Então eu tenho 12 pares de nervos espinhais torácicos. Eu tenho 8 pares de nervos espinhais cervicais. Então 8 mais 12, até o nível torácico eu já totalizei 20 pares de nervos, tá? Por fim, nós temos o nível lombar, onde há mais 5 pares de nervos, né? Nós temos 25 até agora. No nível sacral, nós teremos o mesmo número de nervos que nós temos de vértebras, são 5. Então nós temos 30 pares de nervos até agora. Vou fazer a matemática rapidinho. 8 no nível cervical. São chamados nervos espinhais, porque eles vão até a medula espinhal. 12 no nível torácico, 12 mais 8, 20. 5 no nível lombar, 5 mais 20, 25. 5 no nível sacral, 5 mais 25, 30. E sobrou aquele famoso nervo coxígeo, que é aquele que quando você cai e bate essa região do cóccix, você vê estrela de dia, sai lágrima do olho, porque há um último nervo que é o nervo coxígeo, tá? Então, a coluna vertebral e a medula, elas são constituídas por 33 ou 34 vértebras,
divididas, separadas nos níveis cervical, torácico, lombar, sacral e coxígeo, e 31 pares de nervos que são, nessa peça anatômica, essas borrachinhas amarelas que vocês podem, parando a imagem aí da tela de vocês, contarem para ver quantos pares tem aqui. Tá bem? Para encerrarmos essa nossa neuroanatomia, eu havia dito no começo aqui, quando eu falei da medula espinhal, que ela recebe informações do meu pescoço e de todas as estruturas do meu corpo abaixo do meu pescoço. Acontece que as informações que chegam na minha face, né, os estímulos que chegam na minha cabeça, eles são conduzidos para o meu encéfalo, já não mais por nervos espinhais. Agora nós estamos pensando em 12 pares de nervos cranianos, tá? E eu vou destacar 2 deles aqui, que estão diretamente ligados ao telencéfalo, que seriam... o primeiro deles aparece na cor amarela, vocês devem estar vendo aqui o número 1 em algarismo romano, é o nervo olfativo. Eu tenho um para cada encéfalo, para cada hemisfério cerebral, e portanto eu tenho 2 pares de nervos cranianos olfativos, um para cada narina, né? E aqui, formando uma espécie de X, nós temos o cruzamento dos nervos ópticos. Eu estou sem óculos, mas não tem número aqui. Deveria ter um número 2 em algarismo romano, tá? Talvez se eu tirar a peça aqui ele vai aparecer. Mas essa estrutura aqui, ó, vocês devem estar vendo, né? Um nervo óptico na cor do nervo olfativo e esse branquinho que não está na cor do nervo olfativo. Esses 2 nervos, eles são nervos provenientes dos nossos olhos, tá? Então nossas informações visuais, elas entram pelo globo ocular e vão chegar lá no lobo occipital, nessa área aqui que é o córtex visual primário, porque eles são conduzidos pelo nervo óptico. Esses nervos, então, são chamados de nervos cranianos, há 12 pares dele, mas eu não vou falar dos 12 aqui, tá? Na aula que a gente for conversar sobre isso, como essa é uma aula complementar, eu vou apresentar uma tabela e vou falar um pouco mais dos outros, tá bem? Era isso, gente. A gente encerra por aqui neuroanatomia. Sintam-se felizes, como eu estou agora de concluir nosso trabalho. Grande abraço para vocês.